Sabe aquela coisa estúpida que a gente faz quando é jovem e acha que nada pode dar errado? Pois é, essa história começa assim. Era uma sexta-feira à noite e estávamos entediados. Eu, Marcos, Dani e João. Sentados na garagem da casa do Marcos, bebendo refrigerante morno e jogando conversa fora. O assunto de sempre. Histórias de terror. Dani falou sobre o cara que jura ter visto uma mulher de branco pedindo carona na rodovia. João contou a história do tio que desapareceu na mata e voltou 3 dias depois, descalço e sem memória. Marcos mencionou a lenda da Estrada dos Condenados. Dizem que é amaldiçoada, ele disse, abrindo uma cerveja. Que carros quebram sem motivo. Que tem luzes estranhas na mata. Que gente entra e não sai. Eu ri. Dani revirou os olhos. João pegou o celular e digitou algo no Google. Tem vários relatos, cara, ele disse. Gente que jura que viu coisas lá. Que o tempo para. Que aparecem pessoas na beira da estrada e somem. E se a gente fosse até lá? João sugeriu, com um sorriso malicioso. Ninguém respondeu de imediato. O silêncio pairou por um instante. Eu olhei para Marcos, esperando que ele fosse rir e mudar de assunto. Mas ele coçou o queixo e deu de ombros. Meu carro tá aí, disse ele. E nunca deu problema. Marcos tinha um Corolla preto, motor revisado, confiável, e nós éramos jovens, idiotas e convencidos de que o mundo era nosso playground. Então, claro, aceitamos. Pegamos o Corolla e saímos em direção ao norte da cidade. A Estrada dos Condenados ficava nos arredores, passando por uma área de mata fechada, longe da movimentação urbana. O asfalto ali era antigo, desgastado, cheio de trincas. Não havia postes de luz. Apenas a escuridão e as sombras da floresta. No rádio, um rock antigo tocava baixinho. Dani roía as unhas. João olhava pelo vidro com um meio sorriso nervoso. Aposto que não vai acontecer nada, eu disse. Tudo exagero da internet. Vamos descobrir, Marcos respondeu, acelerando um pouco mais. A noite estava estranhamente parada. Nenhum carro na estrada além do nosso. Nenhum barulho de grilos, sapos ou vento nas árvores. Apenas o som do motor e o ranger sutil da suspensão a cada buraco que passavam. O GPS do celular de João começou a falhar, a tela piscando como se tivesse perdido o sinal. Ele deu um tapa no aparelho. Que merda, tá travando. Mas a estrada é reta, então acho que dá para ir de boa. Ficamos quietos por alguns minutos. O silêncio parecia mais denso ali. Dani olhava para a mata ao lado da estrada, como se esperasse ver alguma coisa. Algo se movendo entre as árvores. Eu tentei fazer uma piada para aliviar o clima, mas ninguém riu. E então, quando a estrada ficou ainda mais estreita e escura, o rádio chiou. Um ruído estranho, como se algo tivesse interferido na frequência. Marcos girou o botão para tentar sintonizar melhor, mas o chiado só aumentou. Entre os estalos da estática, um som baixo surgiu. Uma voz baixa, distorcida. Dani levou a mão à boca. João se inclinou para a frente. O que está dizendo? Sussurrei. Ninguém respondeu. Mas eu senti um arrepio percorrer minha espinha quando as palavras se tornaram mais nítidas, misturadas à estática. Vocês nunca vão sair. O rádio desligou sozinho. Ficamos ali congelados, trocando olhares inquietos. O carro seguia em frente, seus faróis cortando a escuridão densa da estrada deserta. E foi nesse momento que Marcos apertou os dedos no volante, seus olhos arregalando-se pelo retrovisor. Tem alguém na estrada, ele murmurou. Dani soltou um pequeno grito. Olhei pela janela e vi. No acostamento, parado como uma estátua, havia um homem, baixo, vestido com um terno antigo, pele tão pálida que parecia quase brilhar na penumbra. Seu rosto estava virado na nossa direção, e mesmo quando passamos por ele, seus olhos continuaram nos seguindo. Me virei para trás rapidamente. Ele ainda estava lá, na mesma posição, como se nunca tivéssemos passado por ele. A estrada era longa, sem iluminação, cercada por uma floresta densa, os galhos das árvores se entrelaçavam acima de nós, formando uma cúpula escura que tornava o céu invisível. O rádio chiava, alternando entre estática e pedaços de alguma melodia antiga e distorcida. O Google Maps começou a falhar, a seta girando em círculos, perdida, como se a estrada nem estivesse ali. Mas a gente só ria. Achávamos que tudo fazia parte da experiência de terror.
João até sacou o celular para gravar, narrando como se fosse um daqueles youtubers de histórias assustadoras. Então, aconteceu. Dani apontou pelo vidro, a voz tremendo um pouco. Gente, tem alguém ali. Todos nos viramos ao mesmo tempo. No acostamento, parado como se fizesse parte da paisagem, havia um homem. Baixo, vestindo um terno antigo, pele tão pálida que refletia a pouca luz dos faróis. Ele não se movia, não piscava, parecia uma estátua. O mais estranho? Mesmo quando o carro passou por ele, os olhos nos seguiram. Não era só a impressão de que ele estava olhando para nós. Era pior, como se ele soubesse algo, como se esperasse. Eu virei para trás no banco, o coração disparado. Juro por Deus, ele ainda estava lá, na mesma posição, como se nunca tivéssemos passado por ele. O que foi isso? Dani perguntou, abraçando os próprios braços. Era só um cara, certo? João tentou rir, mas sua voz saiu fraca. Ninguém respondeu. Marcos apertou o volante. A estrada continuava vazia à frente, mas algo parecia errado. A névoa começou a se formar no chão, rastejando como dedos finos de fumaça, refletindo um brilho esverdeado nas sombras da floresta. Cara, eu juro que aquele sujeito não se mexia. Mas os olhos. Comecei a dizer, mas Marcos me interrompeu. Olhem pelo retrovisor, ele disse. A voz tensa. O silêncio caiu sobre o carro. Engoli em seco e olhei para trás. Nada. O homem havia sumido. Mas a sensação de que ele ainda estava lá permaneceu. Como se estivesse escondido na escuridão, esperando que a gente parasse. João mexia no celular de novo, ainda sem sinal. E o GPS? Ele virou a tela para mim. O mapa estava distorcido, como uma imagem corrompida, cheia de falhas digitais. Isso nunca aconteceu antes. Dani começou a respirar de forma acelerada, os olhos marejando. A gente deveria voltar, ela disse. Relaxa, Dani. Era só um cara esquisito, João disse. Mas até ele não parecia acreditar nisso. Foi quando o rádio ligou sozinho. A estática voltou, agora mais alta. Um ruído estranho, como algo rangendo dentro dos alto-falantes. Então, no meio do chiado, ouvimos uma voz, baixa, rouca, como se viesse de muito longe. Vocês nunca vão sair. Marcos pisou fundo no acelerador. O carro disparou pela estrada, os faróis cortando a névoa. O silêncio dentro do veículo era esmagador. Ninguém ousava dizer nada, com medo de que o som da nossa própria voz nos traísse. Mas então, Dani gritou. Olhem. Todos olhamos. O homem de terno estava de novo no acostamento, na frente, parado no mesmo lugar, como se nunca tivéssemos passado por ele. Marcos virou o volante bruscamente, desviando. O carro balançou. Os pneus gritaram no asfalto. Passamos direto, o vulto ficando para trás. Mas algo estava diferente agora. Eu senti o frio, não um frio normal. Não como o ar-condicionado. Era um frio seco, profundo. O tipo de frio que se sente nos ossos. Dani começou a soluçar. João se encolheu no banco. A respiração irregular. Marcos não falou nada. Só acelerou, mas algo me dizia que não adiantava. A estrada não tinha fim. O silêncio dentro do carro era tão espesso quanto a névoa que rastejava sobre o asfalto. O peso do que havíamos visto, o homem parado no acostamento, os olhos que nunca piscavam, pairava sobre nós como um espectro invisível. Tentamos mudar de assunto, falar de qualquer outra coisa, mas as palavras morriam antes de serem ditas. E então Marcos olhou pelo retrovisor. Ele ficou pálido. Não disse nada no começo. Apenas arregalou os olhos, os dedos apertando o volante como se estivesse tentando arrancá-lo. Tem um carro seguindo a gente, ele finalmente murmurou. Ficamos tensos. Eu me virei no banco de passageiro e olhei para trás. Dani também. João já estava meio inclinado, tentando enxergar. E lá estava ele. Um sedã velho. Talvez um Opala. Preto ou azul escuro, difícil dizer no breu da estrada. Os faróis estavam baixos, mas iluminavam de forma estranha, como se a luz não tivesse uma fonte real. Não havia reflexo no capô ou no para-brisa. Era só um brilho fraco, fantasmagórico. O estranho? Não fazia barulho algum. Nenhum som de motor. Nenhum ruído de pneus no asfalto. Nada. Marcos acelerou. Os números no velocímetro subindo rápido. 80 quilômetros, 100 quilômetros, 120 quilômetros. O Opala continuava lá, na mesma distância.
na mesma velocidade, como se não precisasse se esforçar. Dani começou a murmurar uma prece. João esticou o pescoço para fora da janela, tentando ver melhor, e então gritou: "Não tem motorista!" Ele berrou, se jogando de volta para dentro do carro, o rosto branco como papel. O frio voltou. Não era um frio normal. Não era a brisa noturna passando pela janela. Era um frio seco, como se algo estivesse drenando o calor de dentro de nós. Eu me abracei, tentando ignorar a sensação de que algo nos observava. Marcos olhou de novo pelo retrovisor, e um ruído escapou da garganta dele. Algo entre um gemido e um soluço. Ele está chegando mais perto. O Opala estava reduzindo a distância. O velocímetro marcou 140 quilômetros. Marcos estava indo rápido demais para aquela estrada sinuosa e escura. Os faróis dançavam sobre a pista, revelando apenas pedaços da estrada antes que fossem engolidos pelo breu outra vez. O Opala, no entanto, continuava na mesma velocidade, se aproximando centímetro por centímetro. Foi então que o rádio ligou sozinho. A estática preencheu o carro outra vez. "Merda!" Marcos gritou, tentando desligá-lo, mas o botão não funcionava. O volume aumentou sozinho, como se algo quisesse que ouvíssemos. A mesma voz rouca, cheia de interferências, saiu dos alto-falantes. "Vocês nunca vão sair." Dani tapou os ouvidos, chorando. João murmurava palavrões sem parar. E então, o Opala desapareceu. Do nada, sem fazer uma curva, sem se desviar. Um segundo estava lá, no outro sumiu. Marcos começou a reduzir a velocidade, respirando pesado, as mãos tremendo no volante. "Acabou?" João perguntou, a voz quase um sussurro. Antes que alguém pudesse responder, os faróis do Opala acenderam à nossa frente. Ele estava parado no meio da estrada, esperando. "Segura!" Marcos gritou, girando o volante. O Corolla deslizou, os pneus cantando alto. O carro balançou, quase saiu da pista. Dani gritou. João segurou meu braço tão forte que fincou as unhas na minha pele. Conseguimos desviar por centímetros. E, por um segundo, enquanto passávamos pelo Opala, vi o que havia dentro dele. Um vulto. Um homem de terno escuro, sentado no banco do motorista. Mas ele não estava dirigindo. Ele estava apenas parado, a cabeça virada para nós. E os olhos eram 2 buracos negros. O carro passou e continuamos acelerando. Mas sabíamos, aquilo ainda não tinha acabado. O asfalto sob nós parecia interminável. As linhas brancas e gastas na estrada passavam como se estivessem se repetindo. Um padrão que logo se tornaria familiar demais. O silêncio dentro do carro pesava como uma nuvem negra, sufocante. Nenhum de nós falava, mas todos sentíamos a mesma coisa. Algo estava errado. Marcos olhava fixamente para frente, os dedos crispados no volante. A cada minuto, ele apertava mais forte. João tamborilava os dedos na perna, um movimento inquieto e compulsivo. Dani mordia o lábio inferior até quase sangrar. "Vamos dar meia volta", Marcos disse, finalmente, como se aquilo resolvesse tudo. Ele girou o volante com firmeza, fazendo o Corolla dar um retorno brusco. O carro sacudiu ao sair do asfalto por um segundo, e então estávamos de volta na estrada, indo na direção oposta. Ou era o que achávamos. Por longos minutos, seguimos em frente, mas a estrada nunca mudava. As mesmas árvores altas, com galhos retorcidos como dedos ossudos. A mesma lua pálida, obscurecida por névoa fina, o mesmo silêncio. E então vimos a placa enferrujada. A mesma placa que havíamos passado minutos atrás. Estrada dos Condenados. Prossiga por sua conta e risco. Dani soltou um som sufocado. João, que tentava rir, deixou a risada morrer na garganta. Marcos esfregou o rosto com força, como se tentasse acordar de um pesadelo. Eu puxei meu celular do bolso. A tela brilhou no escuro. 2:43. Apertando os lábios, guardei o celular. Alguns minutos depois, chequei de novo. 2:43. Meu estômago afundou, como se estivesse caindo de um prédio alto e o chão nunca chegasse. Gente, minha voz saiu fraca, como se algo estivesse me pressionando o peito. "O tempo não tá andando." Dani soluçou. João olhou para o próprio celular e balançou a cabeça. "Tá quebrado. Deve ser isso."
mas sua voz tremia. Foi então que o rádio do carro ligou sozinho. A mesma estática horrível encheu o carro, distorcendo o silêncio em algo muito pior. Parecia que havia algo se mexendo na frequência, algo rastejando por entre os ruídos brancos. Marcos apertou os botões do rádio. Nada. Dani cobriu os ouvidos, encolhida no banco traseiro, e então veio a voz, rastejante, rouca, antiga. Vocês nunca vão sair. A voz atravessou minha espinha como uma lâmina de gelo. Cada palavra arrastava-se como se fosse pronunciada por algo que já não pertencia a esse mundo. Desliga essa merda! João gritou, chutando o painel do carro. O rádio desligou, mas o silêncio que veio depois foi ainda pior. E agora? Marcos perguntou. O olhar vazio no espelho retrovisor. Eu não tinha resposta. Ninguém tinha. Mas sabíamos que estávamos presos. A estrada não deixaria a gente sair. Marcos gritou e pisou fundo no acelerador. O motor rugiu, os pneus cantaram no asfalto e a floresta passou por nós como borrões indistintos de escuridão e névoa. Mas não importava o quanto corrêssemos. Tudo se repetia. As árvores eram as mesmas. A estrada era a mesma. A maldita placa enferrujada piscava na névoa como um aviso tardio de que já era tarde demais. Eu sentia minha garganta seca. O ar dentro do carro estava pesado, denso, como se algo invisível estivesse se acumulando ali dentro. O cheiro também havia mudado. Não era só a umidade do mato ao redor. Era mofo, podridão, algo antigo que não deveria estar ali. Marcos, acelera essa porra! João gritou, agarrando o banco com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Eu já tô acelerando. Marcos respondeu. A voz, um fio de pânico. O velocímetro passava dos 120 quilômetros. Então Dani soltou um grito. Aquele tipo de grito que não é só de susto. Era desespero puro, cru, rasgado de dentro para fora. Ela está dentro do carro. Ela berrou, encolhendo-se contra a porta. Meu coração congelou. Eu virei a cabeça devagar, sentindo um medo primitivo rastejar pela minha espinha. E lá estava ele, o homem do acostamento. Ele estava sentado no banco de trás, entre Dani e João. Ele não deveria estar ali, mas ele estava. A luz fraca do painel tocava seu rosto de uma maneira errada, criando sombras profundas onde deveria haver pele. Seus olhos eram buracos negros, vazios como o espaço. O terno escuro estava encardido, rasgado nos punhos. As mãos, pálidas e longas, repousavam nos joelhos. Mas o pior de tudo era sua boca. Ela se abriu e o som que saiu não era humano. Era um lamento rouco, um chiado deformado, como uma fita cassete velha passando ao contrário. Palavras desconexas misturadas com estática, vozes sobrepostas que vinham de um lugar sem tempo. A luz dentro do carro oscilou. O motor começou a falhar, tossindo e engasgando como se algo o estivesse sufocando. Não olha? Gritei, cobrindo os olhos. Mas era tarde demais. Dani estava paralisada, os olhos fixos naquela coisa. Seu rosto se contorceu em terror puro, a boca aberta em um grito silencioso. João começou a se sacudir, os olhos revirando, como se algo estivesse tentando arrancá-lo dali, pedaço por pedaço. O carro inteiro tremia. O ar se tornou mais pesado, impossível de respirar. A névoa lá fora parecia estar se infiltrando dentro do carro, tornando tudo turvo, distorcido, e então tudo apagou. Escuridão total, um silêncio absoluto. Foi como morrer por um instante. E então, o carro parou. O motor estava desligado, os faróis apagados. O único som era o da minha própria respiração acelerada, os batimentos do meu coração martelando nos meus ouvidos. Quando abri os olhos, estava sozinho. O banco de trás estava vazio. João, Dani e Marcos haviam desaparecido. Acordei no meio da estrada, sozinho. O Corolla estava lá, capotado no barranco. Nenhum sinal dos meus amigos, nenhum corpo. O ar cheirava a terra molhada e gasolina. Minha cabeça latejava, e minha visão estava turva. Pisquei algumas vezes, tentando clarear os pensamentos. O silêncio era absoluto, um tipo de vazio que fazia meu peito apertar. Nenhum grilo, nenhum farfalhar das árvores. Apenas um silêncio morto. Tentei me levantar, mas minha perna direita protestou com uma dor aguda. Olhei para baixo e vi minha calça rasgada, sangue escorrendo pelo tornozelo. Eu devia estar ali há um bom tempo. Marcos. Minha voz saiu rouca, fraca.
Nada. João? Dani? O desespero começou a se infiltrar no meu peito. Arrastei-me até o carro. O vidro do motorista estava estilhaçado e o capô amassado como se algo pesado tivesse caído sobre ele. Mas não havia ninguém dentro. Nenhum sinal de corpos, de sangue, nada. Era como se meus amigos nunca tivessem existido. A sirene da polícia veio cortando o silêncio como uma lâmina. Minutos depois, homens de farda surgiram, me cercando com lanternas brilhantes e perguntas que eu não conseguia responder. Eu só queria que me dissessem que meus amigos estavam bem. Mas eles não disseram. Não porque estavam mortos, mas porque, segundo os policiais, eles nunca existiram. No hospital, a enfermeira me deu um olhar cheio de pena quando perguntei pelos outros. Você estava sozinho, querido, ela disse, como se falasse com uma criança perdida. A polícia não encontrou mais ninguém. Balancei a cabeça, negando. Isso era impossível. Eu me lembrava de cada risada, cada piada idiota que contamos no carro. Me lembrava do grito de Dani, do rosto do homem de terno, do carro fantasma. Me lembrava de tudo. Mas eles não estavam lá. Nem nos registros da cidade. Nenhum João, Dani ou Marcos morando ali. Nenhuma câmera de segurança mostrando que eles existiram. Nenhuma pista além de mim, sujo de sangue e lama, sendo retirado de um acidente que nunca deveria ter acontecido. Só que aconteceu. Os meses passaram. E o pesadelo ficou. No início, eu achei que era paranoia. Mas então começaram as coincidências. Primeiro, o Opala. Eu o via em lugares improváveis. Parado no semáforo, devagar na rua de casa, estacionado longe o suficiente para que eu nunca enxergasse quem estava dentro. Mas eu sentia. Sentia que ele me observava. Depois, o homem de terno. Às vezes, o via de relance no metrô. Outras, parado na esquina enquanto eu fechava as cortinas, sempre imóvel, sempre olhando, mas nada, absolutamente nada. Era pior do que o rádio. Toda madrugada, exatamente às 2h43, ele ligava sozinho. Primeiro, apenas estática. Um chiado branco que me deixava arrepiado até a alma. Eu tentava ignorar. Tentava fingir que não estava ouvindo, mas então, a voz baixa, rouca, raspando contra os fios invisíveis da realidade. Você nunca vai sair. Eu destruí aquele rádio. Joguei na parede, quebrei em pedaços. Mas ele sempre voltava. Intacto. Como se nunca tivesse sido tocado. E toda noite, às 2h43, a mesma mensagem. Talvez seja isso. Talvez eu tenha saído da estrada, mas nunca realmente escapei. Talvez aquele homem de terno ainda esteja me esperando. E talvez, um dia, eu volte para lá.